O telescópio espacial James Webb proporcionou ao público e à comunidade científica uma riqueza de conhecimentos sobre o universo. Várias vezes foram encontradas galáxias recordistas ou estrelas que aparentemente se formaram apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Apesar dos mais de 10 bilhões de dólares que o projeto custou até sua conclusão, os engenheiros e astrônomos da NASA podem se orgulhar muito. Ter levado este telescópio único para um ponto distante da órbita terrestre, para o ponto de Lagrange 2 do sistema Terra-Lua. Lá, ele deverá continuar sua trajetória por muito tempo, alegrando o mundo com as imagens e descobertas mais espetaculares. Mas aí a gente se pergunta, apesar de toda a sofisticação tecnológica envolvida e de seu simbolismo para a astronomia, será que o telescópio espacial James Webb já foi tudo? Haverá uma era depois disso? Um tempo de novos telescópios que possam capturar imagens ainda melhores do que o Webb? Bem, os cientistas e engenheiros das várias organizações espaciais certamente não ficam para trás e já apresentaram, há alguns anos, o conceito de um sucessor que se baseia fortemente no telescópio espacial James Webb e adota muitos dos seus truques de design. Estamos falando do Observatório de Mundos Habitáveis, antes chamado Grande Observador de Levantamento Ultravioleta, Óptico e Infravermelho. Grande Observador de Levantamento Ultravioleta, Óptico e Infravermelho. Vamos chamá-lo de Telescópio de Mundos Habitáveis ou Telescópio de Mundos Habitáveis. O observatório deve superar em muito o Webb em sua configuração e virá em duas possíveis variações, uma com um espelho de 8 metros de diâmetro e outra com um impressionante espelho primário de 15 metros conhecido como HWOA. Isso não só faz o queixo cair, como também levanta perguntas legítimas. Será que um telescópio desses pode realmente ser construído? E é realista enviar um instrumento de observação do céu desse porte para o espaço? Quais desafios os engenheiros e cientistas enfrentam ao se dedicarem a um megaprojeto como esse? Hoje vamos nos dedicar ao Telescópio de Mundos Habitáveis, o Telescópio de Mundos Habitáveis, e descobrir o que esse telescópio pode fazer e como ele deve ser equipado. Vamos nos aprofundar na tecnologia dele, nos seus principais objetivos de observação, os exoplanetas, e revelar o fato de que corpos celestes extrasolares poderiam até ser observados diretamente com esse telescópio. Venham hoje comigo em uma viagem por um dos projetos de telescópio mais empolgantes que estão atualmente em desenvolvimento. Vamos juntos descobrir o Telescópio de Mundos Habitáveis. O mais óbvio vocês já viram. O design do Observatório de Mundos Habitáveis, ou Habitable World Observatory, é claramente inspirado no telescópio espacial James Webb. E sim, isso não é surpreendente, porque telescópios desse tamanho têm um problema fundamental. Nenhuma carenagem de carga útil do mundo, que é a área de carga de um foguete, pode transportar um telescópio de mundos habitáveis totalmente aberto, ou mesmo o telescópio espacial James Webb. Isso seria um grande desperdício de espaço para esses observatórios caros e prestigiados, além de colocar em risco a estrutura do telescópio. Se os segmentos hexagonais instalados nos telescópios forem expostos a enormes tensões e às fortes vibrações que normalmente ocorrem durante o lançamento de um foguete e seu voo pela atmosfera. Por isso, engenheiros e projetistas seguem o design comprovado do telescópio espacial James Webb. Isso vale para a estrutura modular. O telescópio espacial James Webb usa espelhos segmentados que provaram ser muito flexíveis e precisos. No telescópio de mundos habitáveis, os engenheiros buscam aprimorar e ampliar essa tecnologia, equipando-o com um espelho de impressionantes 15,1 metros de diâmetro, anteriormente conhecido como Grande Observador de Levantamento Ultravioleta, Óptico e Infravermelho A, ou com um espelho de 8 metros, anteriormente Grande Observador de Levantamento Ultravioleta, Óptico e Infravermelho B, ou 8 metros. Assim como no telescópio espacial James Webb, esses espelhos serão compostos por vários segmentos que podem ser cuidadosamente alinhados para fornecer imagens nítidas e detalhadas do cosmos. A construção modular permite ajuste preciso no espaço e facilita a troca e manutenção dos segmentos. Pode aumentar bastante a vida útil e a operação do telescópio de mundos habitáveis.
No entanto, isso não se aplica ao telescópio espacial James Webb, pois, estando a mais de 1 milhão de quilômetros de distância da Terra, em um ponto de Lagrange do sistema Terra-Lua, ele não pode ser mantido, mas isso poderia se aplicar ao telescópio de mundos habitáveis caso a NASA decida mantê-lo próximo à Terra, por exemplo, em uma órbita terrestre mais baixa ou mais alta. A possibilidade de trocar segmentos defeituosos ou adicionar novos sem precisar substituir todo o sistema representa um avanço decisivo que melhora significativamente a flexibilidade e a sustentabilidade do telescópio de mundos habitáveis. Essa arquitetura modular também é suportada por tecnologias avançadas de alinhamento e estabilização que garantem que os espelhos mantenham sua forma e função mesmo sob condições extremas no espaço. O telescópio espacial James Webb só conseguiu captar aquelas imagens incríveis porque seus instrumentos estavam bem resfriados. O telescópio opera em temperaturas extremamente baixas para captar a radiação infravermelha de objetos distantes como galáxias, exoplanetas e estrelas, e mostrou como um ambiente térmico estável é importante para a qualidade da observação. Resumindo, quanto mais frios os instrumentos do telescópio, mais nítidas as observações, pois fótons infravermelhos são radiação térmica. O telescópio de mundos habitáveis também dependerá de um controle de temperatura sofisticado para proteger seus instrumentos sensíveis e garantir resultados de observação consistentes. O telescópio deve receber um controle ativo de temperatura que deve mantê-lo em mais de 100 graus Celsius negativos. Assim, as perturbações térmicas são reduzidas e os sistemas ópticos mantidos em condições ideais. Essa capacidade de regular a temperatura com tanta precisão garantirá que o telescópio de mundos habitáveis possa coletar dados de alta resolução e precisão durante anos, o que é fundamental para estudos de longo prazo e para o monitoramento contínuo de objetos celestes. A implementação de tecnologias avançadas de resfriamento que foram aperfeiçoadas durante a missão do telescópio espacial James Webb permitirá que os cientistas do telescópio de mundos habitáveis operem mesmo nos ambientes térmicos mais desafiadores, o que melhora a precisão e a confiabilidade dos dados coletados. O desenvolvimento e a integração de instrumentos científicos avançados também são uma área em que as experiências do telescópio espacial James Webb têm uma influência profunda no planejamento e no equipamento do novo telescópio. O telescópio de mundos habitáveis será equipado com uma variedade de instrumentos altamente avançados, baseados nos conhecimentos adquiridos com o Webb e que os aprimoram ainda mais. Entre os instrumentos estão, entre outros, o Coronógrafo Extremo para Sistemas Planetários Vivos, conhecido como Coronógrafo Extremo para Sistemas Planetários Vivos, o Imagiador de Alta Definição e o Espectrógrafo Ultravioleta Multiobjeto do Telescópio de Mundos Habitáveis, chamado Espectrógrafo Ultravioleta Multiobjeto do Telescópio de Mundos Habitáveis. Esses instrumentos foram projetados para possibilitar uma ampla variedade de investigações científicas, desde a análise detalhada das atmosferas de exoplanetas distantes até a investigação da formação e evolução de galáxias inteiras. As especificações dos instrumentos ainda não estão claras, mas será que o telescópio de mundos habitáveis, graças à sua área de coleta de luz significativamente maior em ambas as configurações, câmeras melhores, sensores de luz superiores e um sistema de resfriamento ainda mais avançado até lá, será capaz de fazer com que todos os outros telescópios no espaço pareçam ultrapassados? O telescópio de mundos habitáveis vai, para resumir, inaugurar um salto quântico semelhante na observação de objetos celestes, assim como o telescópio espacial James Webb fez em relação ao Hubble. A importância da cooperação internacional e o apoio de várias agências espaciais e instituições científicas também são lições centrais do projeto do telescópio espacial James Webb. Nesse projeto, a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, trabalharam juntas para superar em conjunto os desafios tecnológicos e financeiros. O telescópio de mundos habitáveis também se beneficiará de uma ampla cooperação internacional para enfrentar os desafios tecnológicos e científicos. A colaboração também permite reunir as melhores mentes científicas de todo o mundo, trazendo assim uma ampla gama de conhecimentos e perspectivas para a missão.
Além disso, a cooperação internacional garantirá que os dados obtidos sejam acessíveis e utilizáveis em todo o mundo, fortalecendo a comunidade científica como um todo e impulsionando a pesquisa global. O telescópio de mundos habitáveis deve operar por pelo menos 5 anos, podendo chegar a 25 anos. Esse planejamento de longo prazo permite coletar uma grande quantidade de dados científicos e realizar estudos de longa duração. Se você quiser, por exemplo, observar um objeto astronômico, como um determinado exoplaneta, ao longo do tempo e conhecer melhor, por exemplo, seus parâmetros orbitais, é importante observá-lo por um período mais longo. Aqui, o telescópio de mundos habitáveis se beneficia do fato de que as partes serão intercambiáveis. Assim, o telescópio poderia ser salvo em caso de mau funcionamento por meio de missões de serviço adicionais, como aconteceu com o Hubble, ou ser reutilizado quando os componentes envelhecessem. Ou criam sensores melhores, permitindo atualizar o telescópio. Como é o telescópio, quais detalhes tecnológicos terá e como será levado ao espaço? Essas questões serão tratadas no próximo capítulo. O desenvolvimento do antigo Large Ultravioleta Optical Infrared Surveyor, chamado Telescópio de Mundos Habitáveis, é um projeto monumental na astronomia moderna e na engenharia aeroespacial, que superará até a construção revolucionária do telescópio espacial James Webb. No caso do Webb, os pesquisadores investiram e deram amplas possibilidades de observação no infravermelho. Tecnologias que utilizam o espectro eletromagnético para coletar informações de temperatura ou observar objetos muito frios no cosmos. Com o telescópio de mundos habitáveis, os cientistas querem construir um telescópio capaz de observar o universo não só no infravermelho, mas também nas faixas ultravioleta e óptica. Essa versatilidade possibilita estudar detalhadamente corpos celestes como exoplanetas, estrelas e galáxias distantes, antes visíveis apenas parcialmente ou nem sequer eram vistos. Combinando esses comprimentos de onda, cientistas analisam a formação de estrelas e planetas, a estrutura e composição de galáxias distantes e as propriedades físicas e atmosféricas dos exoplanetas. E o sensacional do telescópio de mundos habitáveis será que as diferentes faixas de comprimento de onda poderão ser observadas simultaneamente. Até agora, por exemplo, com o Hubble, que aliás pode observar nas mesmas faixas que o telescópio de mundos habitáveis, só era possível cobrir um comprimento de onda por vez. Com o telescópio de mundos habitáveis, os cientistas economizam tempo e são muito mais eficientes, podendo registrar um objeto celeste em vários espectros com uma única observação. Uma parte central do projeto Telescópio de Mundos Habitáveis é o planejamento meticuloso e o cálculo dos recursos técnicos, especialmente dos orçamentos de massa e energia. Os engenheiros e cientistas que trabalham neste projeto desenvolveram uma variedade de componentes e sistemas que possuem requisitos de massa e energia muito precisos. Esses componentes incluem, entre outros, os espelhos primário e secundário, que foram aperfeiçoados ao longo de décadas de pesquisa e desenvolvimento na tecnologia de montagem de espelhos. Aqui já foi possível adquirir muita experiência com o telescópio espacial James Webb. Esse conhecimento será literalmente de valor inestimável para o telescópio de mundos habitáveis, considerando que os diferentes segmentos hexagonais do telescópio espacial James Webb foram revestidos com uma camada finíssima de ouro. Além disso, há o sistema de gerenciamento térmico, que garante que o telescópio funcione de forma ideal mesmo nas condições extremas de temperatura do espaço, e vários instrumentos científicos, como o já mencionado imagiador de alta definição, que fornece imagens de alta resolução de corpos celestes, e o Extreme Coronógrafo para eclipse de sistemas planetários vivos, desenvolvido especialmente para o estudo de exoplanetas. Todos esses componentes precisam não apenas ser leves o suficiente para serem transportados ao espaço, mas também robustos o bastante para suportar as condições extremas do ambiente espacial. Essas capacidades adicionais permitem que os engenheiros façam ajustes e otimizações durante as fases de desenvolvimento e testes, garantindo que o telescópio atenda a todos os requisitos e seja capaz de superar eventuais desafios técnicos que possam surgir.
Por seu tamanho, algumas decisões sobre o design do telescópio espacial James Webb já foram tomadas. Para caber no Ariane 5, cuja carenagem de carga útil não é exatamente a maior, foi necessário dobrar o telescópio espacial James Webb. Essa foi uma tarefa muito complexa, pois os segmentos individuais do espelho principal precisavam se encaixar quase perfeitamente para garantir um espelho primário o mais contínuo possível, de modo que, ao olhá-lo, não se imaginaria que ele é composto por vários segmentos hexagonais. Eles precisavam ser posicionados com tanta precisão que só poderiam estar separados por alguns nanômetros para não comprometer a capacidade de captação do telescópio e seu funcionamento suave. E agora, imagine essa complexidade para um telescópio que, em sua maior versão, possui uma área de espelho primário várias vezes maior que a do telescópio espacial James Webb. Os projetistas do telescópio de mundos habitáveis certamente ficaram de cabelos brancos diante dessa tarefa, mas pelo menos podem contar com décadas de pesquisa e conhecimento adquiridos com o Webb. A abertura do espelho secundário representa outro desafio significativo. Foi usado inicialmente um design similar ao do telescópio espacial James Webb, onde a estrutura do espelho secundário é estendida. Esse design foi escolhido pela sua estabilidade comprovada. A confiabilidade do design, combinada com pequenos ajustes e otimizações, garantiu que o espelho secundário pudesse ser desdobrado de forma segura e precisa, o que é fundamental para o desempenho geral do telescópio. A questão da proteção do espelho primário contra luz difusa e influências térmicas também era de grande importância. Nas fases iniciais do desenvolvimento do design, foi analisada a possibilidade de um grande tubo de proteção, fixado nos suportes do telescópio, trazer benefícios. Essa proteção evitaria luz e calor indesejados no espelho primário, mas prejudicaria a observação. No entanto, a análise mostrou que esse tipo de proteção não oferecia vantagens significativas e melhorava apenas de forma mínima a estabilidade térmica. Além disso, a estrutura adicional teria aumentado consideravelmente o peso e a complexidade do telescópio de mundos habitáveis, o que, por sua vez, teria impactado negativamente outros aspectos do projeto. Por isso, decidiu-se abrir mão dessas estruturas adicionais e, em vez disso, adotar métodos comprovados para o controle da luz difusa e da temperatura. Essa decisão não só reduziu significativamente a complexidade e o peso do telescópio, como também permitiu uma construção mais enxuta e eficiente. Os dados por trás do telescópio e o projeto em si parecem realmente impressionantes. Mas como a NASA pretende levar esse negócio para o espaço? Um telescópio grande precisa ser transportado. Mas os cientistas e engenheiros já pensaram nisso também. Olá, queridos fãs! Vocês querem ver mais de Hoje Cosmos e os vídeos semanais não são suficientes para vocês? Então torne-se membro do canal, apoie-me em uma das 3 categorias e receba extras emocionantes. Como observador de estrelas, vocês terão acesso a transmissões ao vivo quinzenais, serão citados nos créditos dos vídeos e receberão o papel de observador de estrelas, na minha comunidade exclusiva do Discord, só para membros do canal e apoiadores do Patreon. Vocês também apoiam diretamente o Edis Cosmos. Como cidadão galáctico, você acessa meus vídeos sem anúncios, participa de votações ao vivo, recebe atualizações do trabalho e ganha cargo no Discord. Inclui todas as vantagens dos observadores de estrelas. E como explorador cósmico, finalmente você participa, uma vez por mês, de sorteios exclusivos de livros, análises detalhadas de imagens de telescópio, papel no Discord e todas as vantagens dos observadores de estrelas e cidadãos galácticos combinadas. Torne-se membro do canal e aproveite os extras emocionantes. E não se preocupe, todos os vídeos que aparecem neste canal continuarão sendo gratuitos. As assinaturas do canal são apenas para conteúdos extras. A contagem regressiva começou, a emoção está nas alturas. Todos observam a plataforma de lançamento onde um enorme foguete está prestes a decolar. Pronto para levar sua preciosa carga às vastidões do espaço. No interior está o Telescópio de Mundos Habitáveis, obra-prima da engenharia e ambição científica.
Com seus espelhos gigantescos e instrumentos sensíveis, ele foi criado para desvendar segredos do universo e nos mostrar mundos antes inimagináveis. Mas antes que o telescópio possa iniciar sua jornada épica, ele precisa primeiro se libertar da fascinante força gravitacional da Terra. Para isso, é preciso um foguete capaz de suportar a grande massa do telescópio e transportar a carga sensível com segurança pela atmosfera. A escolha do sistema de lançamento correto é de importância crucial, pois determina os limites do que o telescópio de mundos habitáveis pode alcançar. Cada quilograma adicional de carga útil abre novas possibilidades, cada centímetro de volume permite a integração de instrumentos adicionais. O foguete não é apenas um meio de transporte, ele é, por assim dizer, a chave para as estrelas e para as vastidões infinitas do cosmos que aguardam para serem exploradas por nós. Entre as várias opções consideradas para o lançamento do telescópio de mundos habitáveis, destaca-se o Space Launch System, ou Space Launch System da NASA. Esse poderoso sistema de lançamento, desenvolvido especialmente para as exigências de missões além da órbita terrestre, oferece uma flexibilidade e adaptabilidade sem precedentes. Com suas diferentes configurações, que vão do compacto bloco 1B até o poderoso bloco 2, o Space Launch System pode ser adaptado às necessidades específicas do telescópio de mundos habitáveis. Para a maior variante do telescópio, o ambicioso HWOA, com seu espelho principal de 15 metros de diâmetro, está prevista a configuração Space Launch System Bloco 2 Cargo. Esse foguete colossal, com seus motores brancos brilhantes e os boosters marcantes, lembra uma catedral da era espacial. Possui a potência e a capacidade para levar o telescópio com segurança ao seu destino. Para a versão mais compacta do telescópio, ainda impressionante HWOB, está disponível a configuração de carga Space Launch System Block 1B. Mesmo que seja um pouco mais modesta em suas dimensões, ainda oferece mais do que força de propulsão e espaço de armazenamento suficientes para transportar o telescópio até seu posto de observação previsto. Os engenheiros da NASA estão trabalhando incansavelmente para deixar o Space Launch System pronto a tempo para o lançamento do telescópio de mundos habitáveis. Mas é claro que não podemos esquecer o principal concorrente. Aquela empresa que provavelmente influenciou o futuro da exploração espacial como nenhum outro ator privado ou estatal jamais fez antes. A SpaceX alcançou uma vantagem tecnológica significativa no transporte de telescópios espaciais com a Starship, baseada em várias abordagens diferentes. Por um lado, a capacidade de transporte do sistema de foguetes Starship é sem precedentes. A carenagem de carga útil desse foguete pode transportar até 250 toneladas para uma órbita baixa da Terra, também chamada de órbita terrestre baixa em sua configuração não reutilizável. E em sua configuração reutilizável, ainda impressiona com 100 a 150 toneladas. Essa enorme capacidade de carga permite lançar até mesmo os maiores e mais pesados telescópios ao espaço em uma única missão, sem a necessidade de trabalhos de montagem complexos e arriscados em órbita. Em comparação, as capacidades de outros sistemas de lançamento atuais são significativamente mais limitadas, o que dá à SpaceX uma clara vantagem competitiva, especialmente na realização de missões que exigem o transporte de instrumentos científicos de grande porte. No entanto, se o HWOA fosse enviado ao espaço, os cientistas teriam que desenvolver um mecanismo de dobragem semelhante ao utilizado no telescópio espacial James Webb. Em segundo lugar, a reutilização total do sistema Starship traz vantagens econômicas e aumenta a flexibilidade e frequência das missões espaciais. A reutilização do mesmo sistema de lançamento reduz drasticamente os custos por missão, ampliando a margem financeira para projetos científicos maiores. Isso é fundamental, já que os custos de transporte costumam representar grande parte do orçamento das missões espaciais. Além disso, a rápida reutilização permite uma frequência maior de lançamentos, reduzindo consideravelmente o tempo de espera para o transporte de telescópios. Isso é especialmente relevante para cooperações científicas internacionais e projetos que dependem de posicionamentos precisos e oportunos em órbita.
Um projeto para estudar eventos astronômicos curtos, como supernovas ou explosões de raios gama, pode se beneficiar da rápida disponibilidade de um sistema de lançamento reutilizável, permitindo enviar rapidamente instrumentos ou peças de reposição ao espaço. Agora, imagine o telescópio de mundos habitáveis orbitando em uma órbita ampla ao redor da Terra. De repente, os cientistas percebem que o braço onde o espelho secundário está fixado apresenta uma curvatura que provavelmente ocorreu durante o transporte do telescópio na carenagem de carga útil do foguete. O espelho secundário está só 0,75 grau fora da posição ideal. A olho nu, isso seria quase imperceptível, mas para um instrumento projetado para operar com precisão de nanômetros, isso é uma catástrofe. Assim, obteríamos imagens muito borradas que não corresponderiam ao que um telescópio de vários bilhões de dólares deveria ser capaz de produzir. Os engenheiros arrancam os cabelos xingando e já veem seus empregos em risco. Felizmente, estágios de foguetes reutilizáveis da SpaceX já existem há anos e agora são muito confiáveis. Em poucas semanas, uma missão de serviço é enviada ao telescópio de mundos habitáveis, que não só endireita o braço do espelho secundário entortado, mas também realiza uma verificação completa do telescópio. Na verificação, constatou-se que 2 segmentos hexagonais tiveram apenas fissuras finas, provavelmente surgidas no transporte do telescópio. Sem hesitar, um astronauta pega 2 segmentos de reposição do bolso. Eles estão em uma pequena câmara de vácuo repousando sobre um pedestal de almofadas, sobreviveram à viagem ao espaço sem danos e aguardam para serem utilizados. Em missão externa, 2 astronautas consertam o telescópio, instalam 2 segmentos e retornam seguros à nave. Eles retornam para uma órbita de transferência, onde um estágio de foguete reutilizável os aguarda para levá-los de volta à superfície da Terra. Algo parecido, embora não com estágios de foguete reutilizáveis, foi feito há alguns anos com o Hubble. Quando eu tinha apenas 4 anos e não entendia nada de exploração espacial, nem de nada disso, o telescópio espacial foi colocado em órbita em 1990. Logo, os cientistas descobriram um grande problema. Justamente o espelho principal, o instrumento mais importante de todo o telescópio, estava com defeito e produzia imagens desfocadas. Mas a NASA tinha um plano para salvar o projeto? Em 1993, a primeira de 5 missões de serviço foi lançada com o ônibus espacial Endeavour. A missão SDS-61 foi uma das operações de reparo mais complexas da exploração espacial. Os astronautas instalaram o Corrective Optics Space Telescope Actual Replacement, ou simplesmente Corrective Optics Space Telescope Actual Replacement, um sistema de lentes corretivas que deveria corrigir as imperfeições de imagem do espelho principal. O reparo foi um sucesso e permitiu ao Hubble fornecer pela primeira vez imagens claras e impressionantes do universo. Essa missão iniciou uma série de voos de manutenção que mantiveram o Hubble funcionando e aprimoraram suas capacidades. As missões de serviço seguintes se basearam nesses sucessos. Em 1997, a segunda missão de serviço adicionou instrumentos como a câmera de infravermelho próximo e espectrômetro de multiobjetos NICMOS e o espectrógrafo de imagem do telescópio espacial, espectrógrafo de imagem do telescópio espacial. A terceira missão de serviço teve que ser dividida em 2 partes devido à complexidade. Missão de transporte espacial, 103 em 1999 e missão de transporte espacial, 109 em 2002. Essas missões incluíram a substituição e o reparo de componentes importantes como giroscópios e painéis solares para prolongar a vida útil do telescópio. Em 2009, a NASA fez a 5ª e última missão de serviço, a missão de transporte espacial 125 para modernizar o Hubble. Nessa missão, instrumentos antigos foram trocados por novos mais potentes e todas as ópticas corretivas substituídas por sistemas integrados que corrigiam o defeito do espelho. Se olharmos para a frequência com que o Hubble foi reparado e aprimorado, e o quanto a operacionalidade de um telescópio depende dessas missões de serviço, podemos imaginar muito bem o que um telescópio mais moderno, ainda mais voltado para reparos e atualizações, como o telescópio de mundos habitáveis, será capaz de realizar.
Por quantas décadas ele ainda pode ficar no espaço e nos trazer novas descobertas? O telescópio de mundos habitáveis nos proporcionará insights fascinantes sobre as profundezas do universo. Claro, podemos imaginar que vamos estudar todo tipo de objetos celestes com ele. Berçários estelares, galáxias distantes, estrelas gigantes e os objetos mais tênues do cosmos. Todos eles serão ainda mais visíveis e fáceis de descobrir com o telescópio do que com o telescópio espacial James Webb. Mas suas capacidades podem responder a uma das maiores perguntas da humanidade: estamos sozinhos no universo? Com seu espelho primário gigante na versão maior, o instrumento mais moderno e sua capacidade de expansão, ele vai procurar por exoplanetas que tenham condições semelhantes às da nossa Terra e que talvez até possam abrigar vida. Imagine que descobrimos um planeta com uma paisagem exuberante parecida com a da Terra, formas de vida exóticas e uma atmosfera semelhante à nossa. Uma descoberta dessas mudaria completamente nossa compreensão sobre a vida no cosmos e nos mostraria que não estamos sozinhos. Com o telescópio de mundos habitáveis, temos uma oportunidade única de encontrar respostas para essas questões existenciais e descobrir nosso lugar na estrutura cósmica. Como os astrônomos vão usar o telescópio para buscar exoplanetas habitáveis? Os cientistas já começam antecipadamente, ou seja, antes mesmo do telescópio de mundos habitáveis ser lançado ao espaço, a criar uma lista cuidadosamente selecionada de estrelas que parecem especialmente promissoras. Eles levam em consideração uma variedade de fatores, como a distância da estrela até a Terra, seu tamanho e luminosidade, além de possíveis indícios da presença de planetas em sua órbita. Assim que essa lista estiver pronta e o telescópio estiver no espaço, eles o apontam para cada uma dessas estrelas e as observam por um longo período com a máxima precisão. Eles procuram por pequenos pontos de luz que estejam muito próximos da estrela e que a orbitem. Um sinal inconfundível de que pode se tratar de um planeta. Para garantir que não seja ilusão de ótica ou outro fenômeno, cientistas monitoram o movimento desses pontos de luz, de modo meticuloso por vários ciclos de observação. Só quando o possível planeta se move em sincronia com sua estrela e sua posição em relação a ela permanece constante, só é possível afirmar com certeza que descobriu um novo corpo celeste. Depois que os cientistas descobrem um planeta, surge a próxima grande questão. Ele está na zona habitável da sua estrela? Essa zona, também chamada de zona Cachinhos Dourados, descreve a distância perfeita de um planeta em relação à sua estrela, permitindo que exista água líquida em sua superfície. Se o planeta estiver muito perto da estrela, fica quente demais e a água evaporaria. Se estiver muito longe, a água congela. Mas na zona habitável, as temperaturas são exatamente as certas, formando a base para a vida como conhecemos. Para descobrir se um planeta encontrado está nessa área promissora, os astrônomos analisam cuidadosamente a órbita e as características do planeta, assim como as de sua estrela. Eles criam modelos e simulações complexos, considerando fatores como tamanho e brilho da estrela, distância do planeta e possível atmosfera. Se todos os dados indicarem que o planeta realmente está na zona habitável, começa a busca por sinais de água em sua atmosfera. Para isso, os cientistas usam espectrógrafos de alta sensibilidade instalados no HBO, que decompõem a luz do planeta em seus componentes individuais e procuram por padrões característicos, que indicam a presença de vapor d'água. Diversos espectros podem ser analisados simultaneamente. Uma das características especiais deste telescópio é que, se tiverem sucesso, os pesquisadores terão achado um candidato promissor para a chamada Segunda Terra. Mas o telescópio de mundos habitáveis não deveria só localizar planetas? Não, ele deve realmente caçá-los, chegar tão perto deles que revelem todos os seus segredos. Os cientistas querem registrar diretamente os exoplanetas. Detecção do planeta. Uma das primeiras detecções. Planeta é uma das primeiras detecções do planeta. Primeiras detecções. Planeta, detecção do planeta, detecções do planeta, as.
À frente de vocês há uma enorme tela exibindo uma imagem impressionante. Uma imagem transmitida diretamente do Telescópio de Mundos Habitáveis no espaço. Com sua enorme área de coleta, equivalente ao tamanho de uma quadra de tênis, e sua capacidade de captar luz nos espectros ultravioleta, visível e infravermelho, o Telescópio de Mundos Habitáveis é o maior e mais poderoso telescópio espacial já construído. E agora, ao olharem indiretamente através de sua lente, vocês veem coisas que nenhum olho humano jamais viu antes. Vocês veem planetas que estão a centenas de anos-luz de distância, em detalhes tão impressionantes que tiram o fôlego de vocês. Cordilheiras extrasolares alcançando as nuvens, vastas planícies até o horizonte e talvez o brilho de um oceano distante. Tudo isso fica visível, como se vocês voassem sobre isso. Vocês são testemunhas de coisas que poucos viram antes. Pela primeira vez na história da humanidade, a superfície de um planeta fora do Sol foi registrada. Mas não devemos imaginar essas imagens como se uma sonda realmente passasse diretamente por um exoplaneta. Naturalmente, as imagens feitas com o Telescópio de Mundos Habitáveis seriam bastante pixeladas, talvez se parecessem com as imagens do telescópio espacial Hubble de Plutão. Seria possível distinguir formas e paisagens grosseiras de um planeta, mas não se deve esperar nada em alta resolução. Apesar disso, a captura da paisagem de um planeta extrasolar seria uma enorme conquista para a astronomia e representaria uma verdadeira revolução para a observação do céu. Estamos nos adiantando algumas décadas. Um telescópio previsto para a década de 2040 se realmente for lançado. Observações de paisagens exoplanetárias. Tudo isso soa muito como ficção científica, mas deixa uma pergunta interessante. Por que é tão importante observar esses planetas diretamente, em vez de estudá-los indiretamente pelas variações no brilho de suas estrelas quando eles passam na frente, ou detectá-los pelo puxão gravitacional que causam em sua estrela, fazendo com que a luz dela chegue até nós em diferentes frequências? Ou seja, como sempre foi feito. Para entender isso, tente se colocar no lugar de um crítico de arte. Vocês têm a tarefa de avaliar uma pintura de Van Gogh, mas tem uma restrição importante. Vocês só podem observar a sombra que ela projeta. Vocês poderiam perceber os contornos gerais da moldura, talvez o formato geral, mas a verdadeira beleza, as cores vibrantes, as pinceladas curvas, as nuances sutis da textura? Tudo isso escaparia a vocês. O mesmo acontece com os planetas. Se os víssemos só por métodos clássicos, se analisarmos apenas variações de luz ou o balanço gravitacional da estrela, muitos detalhes só podem ser supostos. Podemos determinar o tamanho, sua órbita, massa e talvez até, se a luz passar pela atmosfera durante um trânsito, for absorvida e chegar até nós, realizar uma espectroscopia e descobrir quais elementos existem na atmosfera. Mas perdemos todos os detalhes fascinantes que os tornam únicos e empolgantes. Todas as potenciais montanhas e vales, rios, lagos, mares e as atmosferas que os envolvem. Com o Telescópio de Mundos Habitáveis, isso deve mudar. Ao captar diretamente a luz estelar refletida pelos exoplanetas, este telescópio pode analisar suas atmosferas e procurar por sinais de nuvens, clima e talvez até por assinaturas químicas que possam indicar a presença de vida, sem que o planeta precise passar na frente do disco de sua estrela em um trânsito para ser observado por nós. O Telescópio de Mundos Habitáveis poderia capturar imagens muito básicas das paisagens e teríamos uma ideia de como é o planeta, qual é a sua cor, se existe um oceano de água e muito mais. Mas não estão sendo construídos observatórios terrestres como o Telescópio Gigante Magalhães ou o Telescópio Extremamente Grande. 2 telescópios de próxima geração que terão um diâmetro de espelho muito maior do que o Telescópio de Mundos Habitáveis estão sendo construídos. Eles não serão os maiores instrumentos ópticos de observação do mundo inteiro e não conseguirão captar muito mais luz do que o telescópio espacial James Webb jamais conseguirá?
Por que deveríamos nos dar ao trabalho de enviar um telescópio de mundos habitáveis para o espaço, com um custo de construção de vários bilhões de dólares, se já temos tantos telescópios poderosos na Terra? A resposta está na nossa atmosfera, fina e turbulenta camada gasosa que envolve o planeta. Para nós, ela é vital. Mas, ignorando essa característica útil, ela incomoda astrônomos e a observação feita da Terra. O movimento das massas de ar dobra e distorce a luz, fazendo as estrelas piscarem e desfocando as imagens. Telescópios baseados em terra podem compensar parte desse efeito usando as chamadas ópticas adaptativas e outros truques, mas há um limite para o que eles podem alcançar. Para obter imagens realmente nítidas e detalhadas do cosmos, precisamos deixar essa camada perturbadora para trás. É isso que o telescópio de mundos habitáveis vai fazer. Bem acima da atmosfera, no silêncio claro e frio do espaço, este telescópio produzirá imagens de uma clareza e nitidez incomparáveis. Claro que a obtenção direta de imagens de exoplanetas não é uma tarefa fácil. O espaço pode parecer vazio, mas na realidade está cheio de objetos que podem simular um planeta ou tirá-lo do nosso campo de visão. Há as estrelas, esferas brilhantes de plasma que iluminam o céu noturno e ofuscam todos os planetas com seu brilho. E também há a poeira interestelar, difusa e onipresente, que pode espalhar e distorcer a luz de maneira sutil, mas significativa. Identificar um planeta de verdade nesse tumulto cósmico é como procurar uma agulha no palheiro enquanto o palheiro está pegando fogo e você está usando luvas. Mas o telescópio de mundos habitáveis está pronto para esse desafio. Com sua capacidade de capturar imagens em rápida sucessão e em vários comprimentos de onda ao mesmo tempo, o telescópio pode registrar as assinaturas únicas de movimento e cor dos planetas. Comparando imagens capturadas em diferentes momentos, os cientistas podem acompanhar o movimento de um planeta em sua órbita e distingui-lo de objetos de fundo estacionários. E ao analisar as cores exatas da luz refletida pelo planeta, eles podem diferenciá-lo de estrelas ou anãs marrons que podem ter tamanho e brilho semelhantes. É como um jogo cósmico de Onde Está Wally, no qual o telescópio de mundos habitáveis usa seus olhos avançados e seu cérebro algorítmico para encontrar o prêmio planetário. Quando o telescópio de mundos habitáveis encontra um planeta promissor na zona habitável de sua estrela, com temperaturas que permitem água líquida, começa o verdadeiro trabalho. Usando espectrômetros sensíveis, o telescópio vai decompor a luz do planeta em seus componentes, procurando pelas impressões digitais espectrais distintas de certas moléculas. Não é surpresa quais são as principais substâncias que ele vai procurar? Água. Em especial, vapor d'água na atmosfera do planeta. A água é essencial para a vida como conhecemos? Mas não é fácil detectar água. Ao contrário de algumas moléculas que produzem linhas de absorção fortes e facilmente reconhecíveis, a impressão espectral da água é sutil e complexa. Uma série de absorções fracas no infravermelho facilmente ignoradas ou confundidas com outras substâncias. Para detectá-la com confiança, é preciso um instrumento tão sensível e preciso quanto o telescópio de mundos habitáveis. Mesmo uma quantidade minúscula de vapor d'água, algumas partes por milhão, pode ser suficiente para ser detectada pelo telescópio de mundos habitáveis a uma distância de algumas centenas de anos-luz. Imagine respirar a atmosfera de um planeta que está a anos-luz de distância e procurar aquele sabor familiar de umidade. Esse é o tipo de coisa que o telescópio de mundos habitáveis poderá fazer. Mas a água é só o começo. Com diversos instrumentos, o telescópio de mundos habitáveis buscará várias moléculas, desde compostos simples como dióxido de carbono e metano, até moléculas orgânicas mais complexas, que podem ser os blocos de construção da vida. Ele vai procurar por sinais de oxigênio e ozônio que podem indicar a presença de organismos fotossintéticos. A cada descoberta, a cada nova molécula encontrada, teremos uma imagem mais clara de como são a atmosfera e a superfície do planeta. E se o novo planeta achado for um local para a vida prosperar,
E se encontrarmos mundos habitáveis suficientes, talvez comecemos a reconhecer padrões, temas e características comuns que nos darão pistas sobre como a vida surge e evolui no universo. Seria uma descoberta de importância monumental que poderia redefinir nosso lugar no cosmos e mudar nossa compreensão da nossa própria existência. Buscar vida no universo é um grande desafio, sem garantia de sucesso, mesmo com um telescópio como o Telescópio de Mundos Habitáveis. Mas com este, teremos a melhor ferramenta que a humanidade já criou para realizar essa busca épica. Com sua combinação de uma enorme área de espelho, nitidez de imagem requintada e capacidades instrumentais versáteis, ele será capaz de explorar mundos que até então eram considerados inalcançáveis, nos proporcionando uma visão mais clara e detalhada dos planetas em nossa galáxia e talvez até mesmo nos dando a primeira evidência de vida além da Terra. Ao olharmos pelas lentes do telescópio de mundos habitáveis e nos encantarmos com as descobertas, talvez percebamos melhor nosso lugar no universo. Um sentimento de conexão com o cosmos maior e todas as possíveis formas de vida desconhecidas que possam habitá-lo. Será uma jornada como nenhuma outra, uma jornada de descobertas que pode mudar a humanidade para sempre?